Olá, está no ar a TV Antagonista, edição das 4 horas da tarde dessa terça-feira, 24 de janeiro de 2017. A TV Antagonista, você já sabe, está ao vivo no www.oantagonista.com e também no Facebook de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã e também às 4 horas da tarde. E a gente vai começar com esse assunto que mobiliza todo mundo, que é a queda do avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Você que acompanha o Antagonista viu com exclusividade as fotos que a reportagem Antagonista conseguiu do avião que levava o ministro. São fotos exclusivas que você só vê aqui. Eu vou passar aqui para você, mas você que tem acesso ao site, quiser depois ver melhor, são fotos que a gente já colocou, que estão disponíveis no site do Antagonista. Para analisar essa foto, a reportagem do Antagonista ouviu o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, James Waterhouse. O que ele disse no momento é que as imagens divulgadas pelo Antagonista não contradizem, pelo menos pelo que ele olhou, ele recebeu essas imagens, fez uma análise preliminar e diz que não contradiz o que foi encontrado em termos de gravações. O que foi encontrado em termos de gravações é que, segundo a análise preliminar, não seria uma falha técnica do avião. O áudio está intacto. Essas são informações oficiais da Força Aérea Brasileira, divulgadas pelos canais oficiais da Força Aérea na tarde de hoje. Nós vamos ouvir agora o chefe da Divisão de Operações do CENIPA, Coronel Marcelo Moreno, falando do áudio que foi encontrado. Vamos lá. Felizmente, conseguimos extrair com sucesso os dados armazenados neste chip de memória do CVR. E, felizmente, obtivemos sucesso, 100% do que estava gravado foi extraído. Os últimos 30 minutos que antecederam o acidente em questão estavam gravados, nós conseguimos extrair com plena capacidade e com isso conseguimos obter esses dados tão valiosos para a investigação. O material está pronto para ser analisado. A análise ela é muito detalhada, porque nós temos que inicialmente fazer a transcrição do áudio no papel, né? É muito demorado. E a análise é muito detalhada porque, além das informações produzidas pela tripulação, informações de voz, nós analisamos sons diferentes do tipo onde a gente possa identificar, por exemplo, hipoteticamente falando, o baixamento de um trem de pouso, a aplicação de algum grau de flap ou algum outro equipamento aerodinâmico da aeronave. A gente faz uma análise minuciosa de forma que a gente possa corroborar com a investigação. A Força Aérea Brasileira também divulgou um vídeo com as imagens reais do que seria esse equipamento de gravação de voz. E você vai ver aqui com a narração que veio de lá da Força Aérea. Vamos acompanhar. Este é o chip de memória do gravador de voz da cabine do avião que se acidentou na região de Paraty, no Rio de Janeiro. A memória está sendo analisada por uma equipe do Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, o LabData, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, localizado em Brasília. A memória possui 4 canais de áudio, sendo um do piloto, um do copiloto, um da área de cabine e o quarto do engenheiro de voo ou comissário. Os dados do chip foram baixados utilizando equipamentos e softwares do fabricante do gravador de voz. O flex cable que comunica os dados do chassi do gravador para a memória estava molhado. Portanto, houve a substituição por outro novo, minimizando a possibilidade de um curto-circuito ou a perda de dados, caso tivesse sido utilizado o cabo contaminado pela água salgada. No momento, os técnicos do CENIPA estão fazendo o tratamento do áudio. Depois dessa etapa, os dados serão analisados. Bom, essas são as imagens oficiais do equipamento real que foram colocadas na internet hoje pelo Serviço de Comunicação Social da Força Aérea Brasileira, que eu acho que teve muita solicitação. As pessoas, com toda razão, têm 1 zilhão de dúvidas, de desconfiança sobre esse assunto. E a Força Aérea Brasileira resolveu fazer esse vídeo, talvez, para tornar esse processo mais transparente.
como a gente acabou de receber aqui na TV Antagonista essa entrevista que foi feita com o James Waterhouse, professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos, a gente ainda não conseguiu disponibilizar para você o áudio, mas a gente vai fazer uma edição especial com essa análise das fotos obtidas com exclusividade aqui pela TV Antagonista. E a gente tem mais exclusividade, você já deve ter visto essa nota que foi lançada pela OAB Nacional de hoje, pela Ordem dos Advogados do Brasil, elogiando a atitude da ministra Carmen Lúcia de colocar os juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki, já falecidos, para darem andamento a essas delações premiadas do caso Odebrecht. Houve um pequeno estremecimento, não sei se você se lembra, entre a OAB Nacional e o que deveria ser feito com essas delações no caso Odebrecht, logo na época da morte do ministro Teori. A gente resolveu entrar em contato com o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, que falou com exclusividade aqui para a TV Antagonista. Afinal, ele está ou não está apoiando a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, nessa fase difícil? Vamos lá. Merece ser saudada a decisão da ministra Carmen Lúcia, no sentido de dar continuidade à força-tarefa da Operação Lava Jato, que foi constituída ainda pelo ministro Teori Zavascki. Aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil está a defender exatamente isto desde a última sexta-feira, que se tivesse celeridade e agilidade. A ministra demonstra sensibilidade ao determinar que os assessores que compõem a força-tarefa continuem o processo de homologação das delações premiadas. Também a OAB tem defendido que a própria ministra Carmen Lúcia, ainda no recesso, se isso for efetivamente viável e se concluir esta fase, ela possa homologar as colaborações premiadas, devolvendo o processo à Procuradoria-Geral da República para, posteriormente, se for o caso, promover as denúncias respectivas. Bom, pelo que parece, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, está aí fazendo as pazes com a ministra Carmen Lúcia depois dessa movimentação que a gente teve dentro do gabinete do ministro Teori Zavascki. Lembrando que prossegue o recesso no STF, a ministra Carmen Lúcia está encarregada do plantão. E agora nós vamos saber de um evento super interessante ocorrido na tarde de hoje, que envolveu uma pessoa super desinteressada. Foi um encontro ampliado na CUT, Central Única dos Trabalhadores, envolvendo ele, Lula, o desinteressado. Na plateia, muita gente desinteressada também. Lula falou quase como se estivesse em campanha. Quem ouvia Lula falar praticamente não acreditaria que este homem foi presidente do Brasil por 2 mandatos e elegeu sua sucessora. Ele não perdeu a oportunidade de bater no que ele chama de os meninos do Ministério Público. E ele reclamou muito que não tem empreiteiras nacionais na licitação da Petrobras. Mas é claro, ele não tem interesse nenhum nessa história. Brasil, eu acredito do fundo do meu coração. Ouve comigo que você vai acreditar junto. Vamos lá. Não é, Zé Maria, fazer uma campanha agora por 5% de aumento do salário da Petrobras. É fazer uma campanha pelo papel da Petrobras. Ela é uma empresa nacional, a mais importante, orgulho do povo brasileiro. Ela tem não sei quantos milhares de trabalhadores. Se tiver ladrão é meia dúzia, que prende os ladrões, mas que não prejudica o restante dos trabalhadores. Nós temos que fazer esse debate, porque eles estão destruindo, fazendo com que os empresários brasileiros prestem depoimento no estrangeiro. Agora a Petrobras fez uma convocatória de 6 empresas para fazer o polo petroquímico de Itaboraí, não tem uma brasileira. Não tem uma brasileira. Ou seja, no fundo, a quem interessa destruir a engenharia brasileira. A mim não me interessa. Tenho certeza que a vocês também não interessa.
Eu até perdi o ar, que esse homem está tão desinteressado nessa coisa de empreiteiro e Petrobras que ele nem falou desse assunto, né, Brasil? Fiquei até emocionada, tocada. Um dos vídeos mais sinceros da história política de São Paulo, do Brasil, do mundo e, quiçá, das galáxias todas. Agora vamos falar deste homem, João Dória, que recebeu o sinal verde da Justiça para acelerar. Quem não se lembra de uma das promessas de campanha de João Dória de aumentar a velocidade nas marginais? As marginais são vias expressas, que elas tiveram a velocidade diminuída na gestão de Fernando Haddad, porque havia atropelamentos, que é uma coisa inexplicável até hoje, porque não devia haver pedestres na via expressa, então a gente não sabe como essas pessoas que não estão lá estavam sendo atropeladas, mas tudo bem. O que foi contestado na Justiça é que fosse abordada uma só parte de uma política pública mais ampla e que fosse dada a liminar para um projeto de cidade que não é aquele que recebeu os votos da população de São Paulo. Aqui no Antagonista você tem com exclusividade o pronunciamento do secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo, Anderson Pomini. Olá, Madeleine. É um prazer grande falar para todos os usuários do site O Antagonista. Prazer grande falar com vocês. Bom, sobre a liminar que havia sido concedida para proibir o aumento das velocidades das marginais, eu destaco que, em decisão da data de hoje, de relatoria da eminente desembargadora Flora Maria Nesse Tossi Silva, do Tribunal de Justiça, foi revertida essa decisão, foi suspensa, porque foram apresentados os elementos técnicos jurídicos no sentido de que o aumento das velocidades das marginais é absolutamente legal, autorizado e vem acompanhado de uma série de ações. Foram 13 as razões apresentadas à desembargadora e destacadas, todas acompanhadas com uma série de documentos técnicos elaborados pelos profissionais da CET e que nos foram entregues pelo secretário, o Sérgio Aveleda, que destacou muito bem, ponto a ponto, todos os estudos que foram realizados de forma aprofundada sobre o tema, comprovando que o aumento das velocidades vem acompanhado de uma série de ações. Por exemplo, a fiscalização, o número de radares, a orientação a todos os usuários daquela via e diversas outras ações que foram muito bem destacadas na decisão da eminente desembargadora. Bom, a decisão, é claro que você que lê o Antagonista gosta muito, né, dessa coisa de documento, e a decisão vai estar aqui no site. Aqui tem uma cópia do comecinho, a gente vai colocar para você com exclusividade, a decisão a gente recebeu aqui inteira, mas ela é menos importante por causa de debate de velocidade e ela é mais importante por causa de um ponto que é a história da segurança jurídica, que ela vale aqui no âmbito municipal, mas é uma decisão em segunda instância, ela é muito importante também no âmbito estadual e São Paulo é um estado copiado pelos outros nesse tipo de decisão. Uma organização, por mais importante e bem intencionada que seja, ela não pode ter os seus valores e os seus projetos sobrepostos àqueles projetos que foram eleitos e legitimados pelo voto popular. E isso é uma coisa que o Brasil precisa começar a respeitar. A segurança jurídica tem que estar acima do bom mocismo e da boa intenção. Que bom que a Justiça reconheceu isso nesse caso. Vamos ver se isso vai prevalecer. E para a gente terminar, vamos falar da febre amarela em alta, porque não estava faltando mais nada, né, Brasil? O que estava faltando para a gente voltar à Idade Média? Não sei, né? As cruzadas. Então, temos a febre amarela em alta, volta a assolar o país. Enquanto isso, Ricardo Barros, ministro da Saúde, o ministro da Saúde está internado, que é aquele famoso tamo bem, né? Mas ele está disparando mensagens convocando políticos do Estado a participar de uma extensa agenda pelo interior
e a mulher dele também está indo. E, enquanto isso, o pessoal apavorado com febre amarela. Tem ali ele passando pelo Paraná. Mas aí, como está todo mundo apavorado com a febre amarela, a gente quer saber, é desleixo do governo? A gente não estava com febre amarela, isso voltou, não voltou? A gente resolveu conversar com o infectologista do Emílio Ribas, Dr. Jean Goritchain, para saber o seguinte, doutor, essa febre amarela que está por aí, isso sempre existiu ou é uma ameaça nova? Isso foi desleixo do governo? Por algum motivo, o vírus deixou de circular só dentro da mata, nos macacos e nos mosquitos, especialmente o hemagogos e os sabetes, e ele acabou comprometendo as pessoas que moram muito próximas às regiões de mata. Geralmente, algo no ecossistema aconteceu, ou desmatamento, ou queimadas, que fazem com que esses mosquitos que estão nas copas das árvores acabem saindo e picando as pessoas que estão desprotegidas. A forma de proteção é exclusivamente feita ou com a vacina ou com o desenvolvimento da doença. Portanto, o ideal é que as pessoas estejam vacinadas. Quem são as pessoas que estão indicadas a receber a vacina? São as pessoas que moram nessas regiões em que esses surtos estejam acontecendo ou que sejam áreas endêmicas e aquelas pessoas que estarão saindo das suas cidades e se deslocando, por algum motivo, para as áreas em que estão acontecendo esses surtos. Lembrando que a vacinação deve acontecer 10 dias antes da viagem, garantindo uma proteção. Mas nem todas as pessoas podem vacinar. As pessoas que devem vacinar são crianças acima de 9 meses de idade, as pessoas que tiverem algum problema de imunidade, seja porque estão fazendo uso de corticoide, quimioterapia, tenham AIDS ou estejam grávidas, não podem tomar a vacina. As pessoas com mais de 60 anos devem levar a autorização do seu médico para poder receber. Boa sorte e tome a vacina. Essa é a única forma de proteção. Esse é o Dr. Jean Goritchain, infectologista do Hospital Emílio Ribas, e aí você vê como a falta de fiscalização numa área da política afeta a outra. É queimada e desmatamento que acabou gerando essa epidemia de febre amarela que a gente tem aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma edição especial com o total do discurso do Lula, que é claro, você deve estar louco para ouvir aí no seu happy hour, você vai amar. E também a edição especial com a análise das fotos exclusivas do avião obtidas pelo Antagonista. E você sabe que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, a Empíricos que não é banco, não é corretora, é uma consultoria financeira que tem como objetivo fazer brasileiros comuns, como você, como eu, aprenderem a ganhar dinheiro investindo. Vale a pena por quê? Porque a Empíricos é independente, não tem o rabo preso com ninguém. Essa aqui é a TV Antagonista, a gente tenta cada dia fazer um pouquinho melhor para você, é uma TV que a gente está construindo junto com você, diariamente, segunda a sexta, ao vivo, às 10 da manhã, às 4 da tarde no Facebook, no www.oantagonista.com, acompanha a gente também no Twitter e no Insta. Beijo, até amanhã, tchau!